Olá, seja muito bem-vindo a mais esta abertura semanal global macroeconômica, dia 19 de agosto de 2023, e hoje temos algumas novidades para vocês. Abordaremos, como de praxe, a maioria desses ativos que aqui estão, mas vocês talvez notem duas diferenças essenciais. Uma, nós retiramos as commodities alimentares, deixamos apenas o petróleo, que é um dos ativos mais importantes, de ser analisado aqui, e incluímos a relação entre dólar e franco suíço. Eu explico. Ah, as commodities alimentares nós retiramos porque estamos para implementar uma nova publicação. Sairá às terceiras, quintas-feiras de cada mês. Neste mês de agosto vai sair na quarta. Né? A gente ainda tem alguns detalhes para ajustar, alguns estudos que a gente está fazendo para consolidar essa visão. Então toda essa parte de commodities alimentares vai passar a figurar nesta nova publicação, tá? Porque aí tem relação com o mercado brasileiro também, que é o principal foco, na verdade, mas ele funciona muito em função do mercado internacional. Apesar de no agro a gente ter a própria, nossa própria força, né? Somos um dos maiores produtores do mundo, então a gente tem força para fazer preço também, nesse caso. E, e aí eu incluí nesta publicação aqui o franco suíço porque é mais uma moeda estável, bastante estável, uma das mais estáveis do mundo, né? E que pode dar aí parâmetros bastante interessantes para analisarmos o comportamento geral do mercado de câmbio, né? Que é um mercado muito importante, é o maior mercado do mundo em termos de transações, né, financeiras. Então é fundamental que a gente consiga acompanhá-lo bem. Tá? Então vamos lá, vamos passar para nosso primeiro gráfico. Né? É o gráfico tradicional de juros americanos de 30 anos. E a gente pode perceber, eu deixei a câmera um tanto quanto na frente do gráfico aqui, que eu não estou conseguindo enxergar, está ajustado agora. E o que a gente pode ver nessa semana é que houve um ligeiro aumento, né, da taxa de juros, depois uma correção, uma queda. O que significa que ela encontrou um suporte aqui, como ela tem feito, olha, tem um suporte aqui, tem um suporte aqui. A dinâmica da taxa de juros tem sido muito parecida, ela tem se mais ou menos repetida, né? Talvez você não enxergue isso, mas uma pessoa que está habituada a enxergar os gráficos percebe que está mais ou menos do mesmo jeitão, né? Ou seja, ele dá uma caída, dá uma compensada para cima, cai, compensa para cima, etc. O crocodilo continua para baixo, né? Aqui ele chegou a virar, mas por muito pouco tempo. Ele continua para baixo. A mordida do crocodilo, que é esse gráfico aqui, nos indica uma queda que começou a perder força, e é devido a essa correção aqui. Né? Corrigiu até os dentes do crocodilo, difícil passar daqui. Né? Num comportamento como esse, é difícil ele passar pelos dentes do crocodilo. Teria de ter acontecido algo incomum, né, ou inesperado. Não aconteceu. Então eu acredito que daqui ele deve voltar a cair. O Maximus, ele está com um aspecto de alta, porém de uma alta fraca. É um pouco reflexo ainda desta correção aqui. Né? Poderia-se aproveitar essa correção, né? Quando o Maximus virou aqui, ó, deu um sinal de que subiria. Este verde aqui foi mais intenso, então poderia se pegar na ruptura. Deixa eu colocar aqui na ponta do laser, que eu acho que vocês estão vendo, né? Agora sim. Poderia pegar na ruptura desse doji aqui. Então tem e navegar essa correção até nos dentes do crocodilo. Eu provavelmente colocaria, se eu tivesse operado isso, teria colocado a saída na linha dos dentes do crocodilo, porque nesse caso era bem difícil que passasse. Então, nossa visão para juros a partir dessa próxima semana vai ser de continuidade do movimento de queda. Para nós, já acabou o movimento de correção, né, que foi, de novo, esse daqui, e já se iniciou o movimento de queda. Pode ser que ele tenha alguns repiques,
Se ele chegar aqui nos dentes do crocodilo, aí tem que olhar todo o contexto. Mas se ele chegar aqui, provavelmente é oportunidade de venda descoberto, né, short, e esperando então que os juros venham para baixo. Okay? Agora, o índice S&P deu uma queda expressiva nessa semana. Aliás, todo o mercado, né, salvo raridades, mas todo o mercado. Começou com este candle aqui, ó, que era um candle ainda de tendência de alta. Cor azul significa que é uma tendência de alta que já está enfraquecendo. E ele foi um candle expressivo. Né? No final dele aqui, no fechamento dele, já rompendo esse suporte aqui, né? Poderia colocar ou no fechamento dele, ou um pouquinho abaixo desse suporte, né? Na melhor linha que fosse encontrada aqui, era colocar um stop de venda, né? Para abrir uma posição. Né? O stop que eu digo um gatilho. Aqui a palavra stop é utilizada como gatilho, né? Não como parada. A gente usa aqui muito no Brasil o stop como parar a operação. Né? Mas não é. Ela é realmente um gatilho. Tá? E ele veio caindo. A mordida do crocodilo mostra um mercado em queda. O próprio crocodilo também mostra isso. E o Maximus começa a mostrar uma correção. Depois de uma esticada dessa, é natural que você tenha uma correção. Acredito que essa correção possa chegar até a boca do crocodilo. Acho difícil que ela passe para cima dela. Talvez nem chegue. Ela pode parar aqui entre os respingos e a boca do crocodilo quando começar a entrar aqui no lodo do pântano e voltar à queda. A não ser que algo novo aconteça. Certo? Nasdaq, um comportamento similar, começou a dar um tequinho de correção aqui, né? Muito pouco mesmo. E toda a expectação muito similar à do S&P. Então o comentário é basicamente o mesmo, lembrando que o Nasdaq costuma ser um índice mais intenso. Né? Então, cuidado, mais volátil, mais intenso, né? Mais forte, mais rápido. Então, normalmente ele precede a movimentação do S&P. Então, ficar bem atento para anotar aí o que está de fato acontecendo. Dow Jones, mesma coisa, queda. Aqui a diferença é que o candle já foi vermelho, não me lembro lá do Nasdaq. Deixa eu voltar aqui para ver. O Nasdaq não foi igual realmente o S&P. Mas aqui já veio toda essa queda, ele parou no doji, dúvida. A expectação toda do crocodilo, da mordida do crocodilo e da mordida do crocodilo estão de baixa. O Maximus está indicando ainda uma certa alta, não muito forte. Né? Parece que já deu uma parada realmente. E aparentemente ele chegou no seu ponto alto do seu clínicas de correção. Pode ir mais um pouquinho? Pode. Tá? Mas ele, como para os outros, né? No máximo, a gente estima na lábia ou na boca do crocodilo, tá? Que é a linha verde. Russell, mesmo comportamento, é muito parecido, tudo muito parecido. Aqui ainda não é uma garantia de que ele chegou ao fim do movimento. Aqui está bem lateral, né? Ou seja, não dá para notar muito, mas é de mercado de queda. E aqui no Maximus ele tem um pouquinho mais de força do que nos outros casos, né? na minha leitura. Então pode ser que ele passe um pouco do lado do crocodilo, se bem que ele já está parando. Né? Pode ser que ele simplesmente volte, mas ele tem aqui um aspecto que indica que talvez ele possa ir mais à frente, mas não muito. Deve continuar caindo, portanto, ao longo dessa semana. Índices, aliás, juros alemães de 10 anos, né, também tiveram um movimento de alta expressivo, né, essa semana. O crocodilo começou a virar. A mordida do crocodilo começou a virar. O Maximus ainda não tem tanta intensidade, mas já virou. Né? Ou seja, na Europa, dá a entender-se que o índice deve continuar subindo. Tá? O índice de juros. Não descarto uma correção no curtíssimo prazo. Tá? Me parece que tem grandes chances de ter uma correção para que ele possa ganhar força, volume e aí voltar a crescer.
mas não há nada que me indique que ele possa reverter para baixo nesse momento, olhando para o gráfico. O gráfico não é perfeito ainda, ele pode sim reverter, né? Ele vem de um movimento de baixa, mas aqui está um pouco mais visível uma possibilidade de alta. Né? Não é afastada a possibilidade de que ele volte a cair, que ele tenha acabado o movimento e volte a cair, mas não é exatamente o que parece. DAX, que é o índice alemão, reflete bem as bolsas europeias, continua em queda, deu uma pequena corrigidinha aqui, depois de uma correção aqui. Aqui foi muito parecido com o S&P e Nasdaq. A mordida do crocodilo continua indicando queda. O Maximus, ele deu uma viradinha de correção, né? Esse último candle aqui de correção virou. Ele não está muito forte, então pode sim corrigir mais. Pode chegar aqui até a boca do crocodilo. Acho que dificilmente passa. Aí depois é baixa. Ou ele pode simplesmente parar por aí, começar a semana já caindo. Uma das duas coisas deve acontecer. Ok? Ouro. Ouro tem caído, né, desde meados de julho, segunda quinzena de julho, tem caído. Teve aqui um espasmozinho bem na última semana, nos últimos dias de julho, e voltou, foi caindo, está caindo até hoje, deu uma forçada mais abrupta agora nessa semana. Crocodilo para baixo, mordida do crocodilo para baixo. Maximus, ele está ainda para baixo, mas ele está perdendo força. Mas não me parece, realmente não me parece, que o ouro tenha capacidade de subir. Ele pode sim corrigir, pode chegar talvez até aqui a linha do lábio do crocodilo, né? Eu acho que é quase que um limite para ele, mas é difícil ele passar mais alto do que isso. Na minha opinião, ele vai continuar caindo. Ou seja, existe uma visão geral de queda do risco, diminuição do risco. Notem, importante, as bolsas caíram e o mercado está percebendo uma diminuição do risco. O que pode estar acontecendo? Pode estar acontecendo uma forte manipulação para que os preços caiam, para que os grandes possam começar a comprar. Não desdenhem dessa possibilidade. Depois que eles compraram o que eles precisam comprar, no preço que eles querem pagar, eles vão manipular para os preços subirem. Então, é assim que funciona. Né? Fiquem atentos. Eu olho mais como uma oportunidade do que qualquer outra coisa. Tá bom? Euro continua caindo, né? Ou seja, dólar continua valorizando frente ao euro. A gente está aqui numa cotação de 1,08, está próximo se aproximando aí de 1. Né? Enfim, o pessoal fala do dólar, fala de ser substituído como moeda de troca, fala um monte de bobagem por aí. Né? Muito mais por ideologia do que por realidade, lamentavelmente. Mas aqui, ó, crocodilo para baixo, mordida do crocodilo para baixo, apesar de que está perdendo força. Ele pode ter uma correção muito em breve, como teve ao longo desse caminho, e o Maximus perdendo bem fraquinho também. Então, ou seja, não é um mercado que está com a força que a gente gostaria que tivesse, mas ainda está em queda. Queda do euro, valorização do dólar frente ao euro. Libra esterlina, aqui já comportou-se de uma maneira um pouco diferente. A Libra teve uma recuperação recente, né, no começo da semana, até meados dela, de recuperação frente ao dólar, e depois deu uma chacoalhada aqui no final. Né? Mas concluiu a semana mais ou menos no ponto em que ele tinha parado, lá para o final de quarta, início de quinta-feira. A mordida do crocodilo, ela está começando a virar. Né? Começando a virar significa para mercado de baixo. E o Maximus está caindo também para mercado de baixo. Então, aparentemente, né, aqui está uma confusão, o crocodilo, aparentemente o mercado está virando para baixo, ou seja, o dólar está se fortalecendo frente à libra esterlina, ou a libra esterlina está se enfraquecendo frente ao dólar, numa cotação da ordem de 1,27. Tá? 1,27 dólares para uma libra. Certo?
Dólar com o franco suíço, essa é uma das novidades que a gente tem aqui hoje. Na verdade é a novidade, né? Porque as outras foram retiradas, né? Então não tem o que ver. O franco suíço ele tem se valorizado, né? Se valorizado frente ao dólar. Ele está um pouquinho abaixo de 1, está em torno de 0,88, né? Ou seja, gasta-se 0,88 francos para comprar um dólar, certo? Então ele vale menos do que 1, mas ele vem se fortalecendo, né? Vem se fortalecendo. O que é, de certa forma, um indicativo de que o mercado está buscando ainda uma certa segurança, o que se contrapõe ao ouro. Mas eu acho que o ouro é um indicativo mais forte. As moedas, elas têm uma forte ou um forte apelo de fluxo internacional, certo? E o ouro, ele tem mais o apelo de reserva de valor. Eu confio mais no que na minha leitura feita no ouro do que numa moeda forte, como é o caso do franco suíço. Mas o fato é, ela tem se valorizado em frente ao dólar, mostrando isso aqui. Aliás, perdão, gente, eu vivo confundindo isso, né? Peço desculpas. Na hora de operar eu não faço essas besteiras, mas aqui a gente se empolga. Como tem libra dólar aqui é quantos dólares eu preciso por libra. Como aqui está franco suíço por dólar, é isso mesmo, 1 dólar é igual a 0,88 franco suíço. Então o franco suíço está mais valorizado do que o dólar. Eu me confundi de novo aqui. Sempre que muda, inverte, eu opero mais euro e libra. Sempre que inverte eu acabo me confundindo. Eu fazia isso no ien e no yuan, né, que são moedas que eu não opero. E franco suíço também eu não opero, já confundi aqui de novo. Fica feio, né? Peço desculpas. Mas vamos lá. Então, quem tem se valorizado, na verdade, aqui é o dólar, né? O dólar tem se valorizado. Então a gente tem que voltar um pouquinho. Se o dólar tem se valorizado, o franco suíço tem se desvalorizado. Ou seja, existe um fluxo saindo de franco para dólar, portanto, um mercado mais tomador de risco. Então, ao contrário do que eu disse anteriormente, é um mercado que está alinhado, essa gráfica aqui está alinhado com o gráfico do ouro. Os dois indicam um alívio na busca por proteção de risco. Então é um mercado que está mais desejoso de bolsa de valores. E as bolsas estão caindo. Então, como eu disse antes, elas podem estar sendo manipuladas pelos grandes para derrubar os preços, para eles comprarem, montarem posição, para daí elas subirem. Isso costuma levar um tempinho. Eles têm grandes volumes, mas tem a tendência aí de animar o mercado em breve. Tá? Agora, dólar e ien, mesma coisa, né? Você está subindo aqui, está valorizando o dólar, caiu, desvalorizou o dólar, valorizou o ien. Certo? Encontrou aqui um suporte. É difícil, muito difícil, passar para baixo desse suporte, vendo o histórico desse par cambial. Ou seja, ele tem subido sistematicamente há algum tempo. Então tem que ter um movimento forte para romper isso daqui. Não tem no momento. Então, na minha opinião, vai voltar a subir, ou seja, o dólar vai voltar a valorizar frente ao ien. Quando a gente olha aqui o crocodilo e a mordida do crocodilo, ela dá a impressão que está virando, e tem essa configuração mesmo, como aqui. O Maximus ele está indicando queda, mas na minha opinião é porque a queda foi significativa, mas deu uma parada e ela ainda não deu tempo dos indicadores mostrarem essa virada. Isso deve acontecer essa semana. Bom, depois dólar e yuan. Teve um movimento forte aqui de valorização do dólar frente ao yuan e parou. O crocodilo aqui também igual ao ien, né? Ele está indo para baixo porque teve um movimento forte, mas não parece que ele vai continuar, tá? Aqui está parecendo bem um suporte. E vejam que ele tem respeitado quando estabelece o suporte. Então, na minha opinião, vai voltar a subir.
E finalmente, o nosso ativo, sinceramente, o meu ativo preferido, que é o petróleo, para operar. Ele enfrentou aí uma queda, deu uma encontrada no suporte aqui. Aqui não tinha muita evidência disso, mas aqui, olha, um suporte bom com um doji no meio, com uma linha de volatilidade, a segunda linha de volatilidade no meio, próximo da linha de Bollinger, da banda de Bollinger. Era muito provável que aqui ia virar para alta. Certo? A mordida do crocodilo ainda está embaixo, o crocodilo ainda está em baixa, mas o Maximus já virou justamente aqui, ó. Ele virou e tem vindo com força no verde, está em quase 80% de intensidade de deslocamento. Então, nossa opinião é que ele vai continuar subindo. Todavia, como a gente tem uma configuração aqui de baixa, em algum momento ele vai encontrar uma resistência. Aí me parece que vai ser aqui na mandíbula do crocodilo. Ele deve firmar essa resistência aqui durante a semana, vai cair um pouco, mas vai voltar a subir. Tá? Essa é a minha leitura. Ok? Então, foram estes os ativos que avaliamos hoje, né, com algumas modificações, como falamos no início. Me confundi um pouquinho com o franco suíço, peço novamente desculpas, vou ficar mais atento. E nos vemos no próximo sábado com uma nova visão semanal global macroeconômica. Tá bom? Um abraço e até lá.